Hoje nós vimos aqui a Grécia para a gente saber um pouco mais sobre gênero lírico. O gênero lírico é o gênero da poesia. Expressa subjetividade. Mas às vezes as pessoas não sabem com precisão o que é subjetividade. Então, para continuarmos a nossa história com o gênero lírico, vamos saber com precisão o que é subjetividade. A subjetividade é aquilo que vem de dentro. O que eu expresso de dentro de mim para fora do mundo é subjetividade. Tudo que o mundo puder me oferecer de fora para dentro é objetividade. Por exemplo, se entra pela porta uma mulher vestida de azul e branco, é um objeto, é uma imagem objetiva. Os olhos de todo mundo hão de ver que é uma mulher vestida de azul e branco. Mas se eu disser uma mulher bonita, vestida de azul e branco, aí já não é tão objetivo assim. Porque ela é bonita aos meus olhos, pode não ser aos seus. Se eu disser uma mulher feia, vestida de azul e branco, também é subjetividade, porque aí ela é feia aos meus olhos e pode não ser aos seus. Mas eu muito emocionado com a presença da mulher, aí eu digo, uma deusa vestida de céu e sol, completa subjetividade. Nada que os olhos possam ver, mas que a emoção me fez dizer, uma deusa vestida de céu e sol. Então, entendendo o que é subjetividade, vamos lembrar que o gênero lírico expressa subjetividade. É escrito geralmente em versos e faz poesia. É o gênero da poesia. Mas por que lírico? Ora, deriva do instrumento musical lira, que eles colocavam aqui no peito e tocavam à altura do ouvido, porque tudo era muito simbólico. Eles acreditavam que a música, a poesia, ela sai do coração para o ouvido. Sim, porque era um tempo que não se separava música de poesia. Tudo era a mesma coisa. Quando um poeta queria fazer sua poesia, ele não pegava lápis e papel, até porque não havia. Ele pegava sua lira, colocava no punho e cantava simultaneamente a poesia. Como esse instrumento musical, frequentemente usado, chamava-se lira, Aristóteles achou por bem de chamar o gênero da poesia de lírico, porque deriva da lira. A lira de Orfeu, o mito da música. E aí o gênero lírico tem suas classificações. A gente pode pensar que todo poema é só um poema e acabou. Não é. Nós temos a ode. A ode é um poema de tom festivo, que expressa alegria, exaltação, elogio, idealização, expressa amor, beleza. Tudo é ode. Por exemplo, quando Caetano Veloso diz: você é linda mais que demais, você é linda sim, ondas do mar do amor que bateu em mim. Há uma exaltação, a idealização da mulher ao mesmo tempo. Então isso é uma ode, Quando ele diz: a minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Festividade, alegria, também é ode. E tudo que se faz para se homenagear é a ode. Ao contrário da ode, temos a elegia. A elegia já é um poema de tom fúnebre. É um poema que expressa dor, tristeza e morte. Quando traz a expressão da dor, tristeza e morte, e aí a gente lembra, é o tom elégico. A elegia mais bela ou mais conhecida da literatura brasileira é o Cântico do Calvário, de Fagundes Varela, por passagem da morte do filho, que tinha 3 meses, ele faz, pela tristeza que sentiu, o poema Cântico do Calvário.
como se for cantar o seu sofrimento, né? Arnaldo Antunes vai dizer assim: as flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. São versos que falam da morte e falam da dor. São poemas, são versos elégicos, né? Geralmente quem gosta de poemas elégicos, das elegias, são os góticos, os byronianos do mal do século, que cultuaram o gosto pela morte e o tédio pela vida. Esses sim eram góticos, eram elégicos, gostavam de elegia, né? Basta a gente lembrar da bela elegia de Álvares de Azevedo, o mais byroniano dos brasileiros, né? O mais ultrarromântico, quando ele diz: lembrança de morrer. Quando em meu peito rebentasse a fibra que enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em palpebradamente. Eu não quero que desfolhe da matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Eu não quero que uma nota de alegria se cale pelo meu triste passamento. Eu deixo a vida como quem deixa o tédio do deserto, um poente caminheiro, como as longas horas de um pesadelo que se desfaz ao dobre de um sinédrio. Então, para ele, viver era tédio e pesadelo. Morrer era sair do tédio e acordar aliviado de um pesadelo. E tudo isso é elégio, né? Então, são poemas que têm esse tom fúnebre, expressa dor, tristeza e morte, né? Mas temos ainda o epigrama. O epigrama é um poema de tom interrogativo ou explicativo. Podemos dizer que os poemas metalinguísticos que falam da própria poesia são epigramas. O Cassiano Ricardo, que é poeta modernista, ele diz assim: o que é a poesia? É uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Olha o tom interrogativo seguido da explicação. Então o tom interrogativo nos dá a ideia, né? Ana Carolina canta assim: quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? O tom interrogativo da poesia. Vamos lembrar que o tom interrogativo traz para o poema a classificação de epigrama. Mas temos ainda o soneto. O soneto é uma forma clássica da poesia. Há quem diga que é a forma mais nobre de fazer a poesia. Já os modernistas dizem que o soneto é uma forma, porque se trata de uma forma fixa, não é? Tem 14 versos distribuídos rigorosamente em 4 estrofes, sendo 2 com 4 versos e 2 com 3 versos, que nós vamos chamar 2 quartetos e 2 tercetos. Então, pastor, olhar a forma, já percebemos que o poema é soneto. O soneto não se classifica pelo tema. Ele pode ser soneto e ode, soneto e elegia, soneto e epigrama, porque não é pelo tema, é pela forma, né? Por isso os modernistas vão dizer que é uma forma. Aí nós vamos ter outros tipos, né, de poesia. Temos o idílio. O idílio, muito cultuado no arcadismo, século XVIII. O idílio traz uma linguagem bucólica. O que é mesmo linguagem bucólica? É o gosto pela natureza campestre, pela natureza no campo, pela vida rústica, não é? O nosso poeta potiguar Gilson dizia assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Muito explícito esse gosto pela natureza campestre, né? Tomás Antônio Gonzaga, do arcadismo, né? Talvez o mais célebre poeta do arcadismo brasileiro, nas suas liras de Marília de Liceu, ele dizia: Marília, não sou eu algum vaqueiro que viva a guardar ali o gado, de tosco trato, de expressão grosseira, dos frios gelos e dos sóis queimados. Eu tenho um casal, Marília, e nele assisto
Dá-me vinho, legumes, frutas e azeite. Das brancas ovelhinhas eu tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Bem claro aí o gosto pela natureza campestre, pela vida dos pastores. Chamamos isso de linguagem bucólica, e quando percebemos isso, vamos lembrar do idílio, né? O que seria um idílio amoroso? Um namoro no campo era o idílio amoroso, né? Os hippies dos anos 60 cultuaram essa vida bucólica. Os hippies eram idílicos, né? Se assemelha a Fugere Urben dos Árcades no século XVIII, fugir da cidade para o campo. A diferença é que os Árcades foram artificiais, pregaram e não viveram. Eu diria a vocês que os hippies viveram sem ter sido pregado. Eles não pregam essa ideia, mas eles vivem essa ideia do Fugere Urben, fugir da cidade para o campo. E aí nós temos a canção. A canção é um poema mais elaborado, porque eles vão trabalhar o ritmo, a questão do ritmo. Como é essa questão do ritmo? Eles vão pegar a tonicidade da sílaba e vão colocar no mesmo lugar de cada verso. Veja como é bem a canção do exílio, a mais conhecida de todas as canções da literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Voltando para você perceber a tonicidade, minha terra tem palmeiras, paroxítona, onde canta o sabiá, oxítona. Não permita, Deus, que eu morra, paroxítona, sem que eu volte para lá. Monossílabo tônico. Como o monossílabo tônico tem o mesmo efeito da oxítona. E ali ele começa a repetir, né? Na próxima estrofe ele começa paroxítona, oxítona, paroxítona, monossílabo tônico. Faz com que a leitura tenha um ritmo e não possa ser lido de forma diferente. Como é que a gente lê a canção do exílio? Nanani, nanananá, nanani, nanananá. Vai sempre subindo. É como um professor de matemática que vai dizer seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Ele vai ter um ritmo para fazer isso, né? Chico Buarque de Holanda, que é mais elaborado, gosta de colocar uma tonicidade no final das sílabas mais elaborada, que são as proparoxítonas. Veja como ele faz a construção. O poema Construção de Chico é literalmente uma construção. Ele vai construindo as letras e a música ao longo, né, da própria execução. Mas ele diz assim: amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, tijolo por tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou para descansar como se fosse um sábado, e comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Então a própria oraquicítona no final de cada verso dá um ritmo na leitura que não pode ser lido diferente, a não ser que você mude o ritmo. Aí temos a sátira. A sátira já está dizendo, a sátira é humor, é um poema piada, é um poema que traz o tom gracioso, mas traz também a crítica, né? Pode ser um poema crítico, mas pode ser um poema gracioso, um poema piada, né? Mas a gente, ao ver essa quantidade de compositores novos fazendo músicas críticas, aí nós podemos perceber que eles fazem o gênero sátira, né? Quando o Renato Russo vai dizer da favela ao Senado, sujeira para todo lado, que país é esse? Então ali podemos perceber a sátira, porque vem a crítica, né? Cazuza dizendo: Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ser assim. Brasil, mostra o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Aí temos a sátira crítica. Mas os Mamonas Assassinas, que poucos compreendiam e muitos criticavam,
não sabe que o gênero do Mamonas está na literatura, é a sátira. Eles eram os comediantes da música brasileira. Faziam comédia, faziam sátira, né? Com aquela brincadeira deles que povoava a infância, a adolescência. Então nós vamos perceber que é a sátira que está acontecendo ali, na poesia, na brincadeira dos Mamonas Assassinos, né? E a gente fecha aqui o gênero lírico com a sátira, o poema do humor, da graça e da crítica.